Meus amigos, com um bom ar, boa noite, estamos aqui novamente numa quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, nosso encontro de número 89. Nós falamos no nosso encontro de número 88 sobre as falácias de argumentação, um pouco apenas porque o assunto é muito amplo. E hoje vamos falar sobre a refutação dos sofismas. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está bastante em pauta, que é sobre notícias falsas, sobre os fake news. Fake news ou notícias falsas, se você procura uma definição, vai encontrar uma afirmação que são uma forma de imprensa marrom. Legal. O que é imprensa marrom? É uma expressão de cunho pejorativo utilizada para se referir a veículos de comunicação, jornais, revistas, emissoras de TV, rádio, considerados sensacionalistas. Ou seja, são veículos de comunicação que buscam elevadas audiências e vendagens através da divulgação exagerada de fatos e acontecimentos sem compromisso com a autenticidade, que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos via jornal impresso, televisão, rádio ou ainda online, como nas mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas para chamar a atenção. O conteúdo intencionalmente enganoso é falso e é diferente do que a gente chama de sátira ou paródia. Então temos alguns tipos aí que alguém poderia confundir. Essas notícias muitas vezes empregam manchetes atraentes ou inteiramente fabricadas para aumentar o número de leitores, compartilhamento e taxas de clique na internet. Neste caso, é semelhante às manchetes, se baseia em receitas de publicidade geradas a partir dessa atividade, independentemente da veracidade das histórias publicadas. As notícias falsas também prejudicam a cobertura profissional da imprensa e torna mais difícil para os jornalistas cobrir notícias significativas. Então, hoje nós temos aí o Facebook e várias outras mídias em que você vê coisas absurdas. E a quantidade de sites com notícias falsas, anonimamente hospedados, e a falta de editores conhecidos também vem crescendo. Por quê? Porque isso torna difícil processar os autores por calúnia. Em resposta, os pesquisadores têm estudado o desenvolvimento de uma vacina psicológica para ajudar as pessoas a detectar falsas informações. Agora há pouco mesmo estava ali jantando, olhando a televisão, meio que por osmose, e estou ouvindo o pessoal já falando dos fake news nas eleições, nas próximas eleições, não das anteriores. Então é um assunto extremamente atual, embora extremamente antigo. Então, além da disseminação de notícias falsas através da mídia, essa expressão fake news também define no seu âmbito mais abrangente a disseminação de boatos pelas mídias sociais por usuários comuns. E muitas vezes isso pode ter consequências muito graves. Vocês devem se lembrar de um caso que ocorreu em 2014, teve um linchamento de uma dona de casa na cidade do Guarujá, no litoral do estado de São Paulo. Então, esse termo notícias falsas é um termo novo, é um neologismo. Estamos falando, como já foi dito por alguém, de histórias que são fabricadas do nada.
A intenção e o propósito por trás das notícias falsas é sempre alguma coisa muito importante. Em alguns casos mais light, o que parece ser uma falsa notícia pode ser, na verdade, notícias de sátira, que usa o exagero e introduz elementos não verdadeiros com o objetivo de divertir ou fazer um ponto em vez de enganar. Propaganda, então, tem muitas falsas notícias, é uma coisa assim assustadora. É tão interessante, tão evoluído o negócio, que alguém já identificou aí vários tipos de notícias falsas. Eu fiz um apanhado de algumas aqui para vocês. Um dos tipos é o chamado sátira ou paródia, sem intenção de fazer mal, mas tem potencial para enganar. Temos o que a gente chama de falsa conexão. É quando as manchetes visuais das legendas não dão suporte ao conteúdo. Tem o conteúdo enganoso, que é a má utilização da informação para moldar um problema ou de um indivíduo. Está acontecendo isso recentemente, só ver história política diretamente da presidência, a gente vai perceber isso rápido. Tem um contexto falso, quando o verdadeiro conteúdo é compartilhado com informações falsas contextuais. Temos o conteúdo impostor, quando fontes verdadeiras são forjadas com conteúdo falso. E o conteúdo manipulado, quando informações genuínas ou imagens são manipuladas para enganar, como fotos adulteradas. O conteúdo fabricado, conteúdo novo é 100% falso, projetado para enganar e fazer mal. E o terrível é que esse fake news ele não é muito bem entendido ainda, mesmo pelo nosso povo. Teve um levantamento aí que fala que 58% dos brasileiros entrevistados achavam se tratar de uma história deliberadamente fabricada por um meio de comunicação. 43% pensavam que o termo se referia à história divulgada por alguém que finge ser um meio de comunicação. 39% apontavam que seria uma história que contém erro de informação. E 27% apostavam que seria uma história tendenciosa. Em uma análise assim mais direta, as notícias falsas seriam imitações fraudulentas de gêneros jornalísticos, cujo objetivo é emprestar as marcas discursivas de uma instituição social dos Estados democráticos para levar o leitor a conferir maior credibilidade ao seu conteúdo. Então, pessoal, é muito interessante a gente realmente perceber que tudo que a gente está falando aqui se encaixa no que a gente está estudando sobre lógica. E para vocês terem uma ideia, o Facebook se comprometeu a ajudar os seus usuários a identificar as notícias falsas. E adicionou em cerca de 14 países uma seção com dicas sobre como reconhecer notícias falsas. Nós temos também uma quantidade de sites já no Brasil onde você pode entrar para confirmar se aquela notícia é verdadeira. Já viram isso, possivelmente, né? E já existe um sistema de inteligência artificial reescrevendo uma série de coisas, analisando justamente para evitar, para detectar notícias falsas. Aí a gente pensa, poxa, mas notícias falsas, então, é uma coisa recente que surgiu e que está aí. Como nós já comentamos no início, não é exclusividade do século XXI. Em toda a história, há vários episódios em que rumores falsos foram espalhados, tendo grandes consequências. Para vocês terem uma ideia, o político general romano Marco Antônio, ele cometeu suicídio, motivado por notícias falsas. Haviam falsamente dito a ele que a sua mulher, a Cleópatra, também havia cometido suicídio. No século VIII, a doação de Constantino foi uma história forjada, em que supostamente ele havia transferido sua autoridade sobre Roma e a parte oeste do Império Romano para o Papa. Pouco antes da Revolução Francesa, vários panfletos eram espalhados em Paris com notícias, muitas vezes contraditórias entre si,
sobre o estado de falência do governo. Benjamin Franklin escreveu notícias falsas sobre índios assassinos que supostamente trabalhavam para o rei George III com o intuito de influenciar a opinião pública a favor da Revolução Americana. Em 1835, o jornal The New York Sun publicou notícias falsas usando o nome de um astrônomo real e um colega inventado sobre a descoberta de vida na Lua. O propósito das notícias foi aumentar as vendas do jornal. No mês seguinte, o jornal admitiu que os artigos eram apenas boatos. E nós temos aí uma divulgação feita em rádio da invasão marciana, que alguns já devem ter visto, em que houve casos de suicídio em consequência disso, né? E no Brasil, a gente também tem uma quantidade imensa, uma contribuição valiosa para a vitória do Eurico Gaspar Dutra na eleição presidencial de 45, veio do Hugo Borg, que distribuiu milhares de panfletos acusando o candidato Eduardo Gomes de ter dito: não preciso dos votos dos marmiteiros. E o que ele pronunciou, na verdade, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 19 de novembro, menos de um mês antes do pleito, foi: não necessito dos votos dessa malta de desocupados que apoia o ditador para eleger-me presidente da República. Vou dar aquela ajeitadinha no que foi dito e divulga-se. Outros exemplos de fakes na história brasileira podem ser citados, como o Plano Cohen, as cartas falsas atribuídas a Arthur Bernardes e o fato de que até mesmo Tiradentes produziu falsas informações. No decorrer da Guerra Fria, com o objetivo de confundir e induzir governos e órgãos de informações ocidentais ao erro, a inteligência soviética empregou estratégias conhecidas como medidas ativas. Eles usavam contra-informação, manipulação de mídia e desinformação. Eles, por exemplo, acusaram os Estados Unidos da criação da AIDS, e mais o assassinato de Kennedy foi um complô tramado pela CIA. Divulgaram mais um monte de notícias falsas, e isso até hoje vem afetando muitas pessoas. Então, é uma coisa que já acontece há bastante tempo, notícias falsas e tal, e às vezes é tão simples de você perceber com conhecimento mínimo de análise das premissas. Dá dinheiro para alguns, muda o modo de pensar das pessoas. E o que é muito interessante para nós pensar hoje é principalmente como é que está sendo utilizado os meios de comunicação durante a Covid-19. É uma coisa absurda. Prestem um pouquinho de atenção e vocês vão ver como dá para aplicar o que a gente está pesquisando. É que normalmente quem cria os fake news promove a mentira e manipula os cidadãos em torno de interesses particulares e desonestos. Essa é uma coisa a se prestar muita atenção. E aqui em Minas Gerais, já teve alguém que comentou um negócio interessante, um professor aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, ele estava falando algumas coisas que mais ou menos o seguinte: se muitas pessoas compartilham uma ideia, outras tendem a segui-la. É semelhante à escolha de um restaurante quando você não tem informação. Você vê que um está vazio e que o outro tem vários casais. Qual que você escolhe? O que tem gente. Você escolhe porque acredita que se outros já escolheram, deve ter algum fundamento nisso. Então, resumindo, se uma escola tem pouquíssimos alunos, significa que essas ideias não estão sendo divulgadas pelos outros alunos. Foi feito um estudo por alguns pesquisadores, e olha que isso aí atingiu mais de 120 mil sequências de notícias do Twitter entre 2006 e 2017. O que eles concluíram? Escutem bem. Notícias falsas se espalham mais depressa.
vão mais longe, atingem mais pessoas e têm uma probabilidade muito maior de serem redistribuídas do que as verdadeiras. Outra colocação interessante de se pensar é que os fatos objetivos têm um menor poder de moldar a opinião pública do que apelos à emoção e às crenças pessoais. E onde qualquer coisa pode se tornar verdade conforme os interesses dos indivíduos ou grupos que controlam a informação. A política teria rompido definitivamente com a verdade factual e passa a se valer de outros recursos para amalgamar os seguidores de suas correntes. É como se a política tivesse sucumbido ao discurso do tipo religioso e se conformado com isso. Então é interessante analisar que mesmo que você prove por argumentos lógicos, por A mais B, dentro dos critérios básicos de razão, para alguém, principalmente no aspecto religioso, uma coisa, ele se recusa a aceitar. E aí, se não há diálogo, é melhor desistir, não adianta esse combate. E com relação a esse lance político aqui, a gente vê que tem uma série de notícias negando a realidade de um aquecimento global, que está levando à adoção de planos econômicos que privilegiam o uso de combustíveis fósseis, que é o que o consenso científico afirma, que esses combustíveis são a principal causa do aquecimento. Fake news também influenciaram o resultado das eleições norte-americanas de 2016, já se sabe oficialmente isso, das eleições brasileiras de 2018, ninguém discute mais isso, e o resultado do plebiscito que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia. Apenas para citar alguns exemplos bem recentes das grandes repercussões. E nós temos aí também umas falácias que são rotuladas, para vocês pensarem um pouco depois. Brasileiros são amantes do futebol. Futebol é um esporte que move as emoções dos brasileiros. Todos os brasileiros têm um time do coração. O Brasil é o país do futebol e também do carnaval. Tudo isso que a gente colocou aqui, se você analisar um pouquinho e avaliar quais são as premissas que estão subentendidas, isso aqui é falso. Mas mesmo a pessoa que sabe que isso é falso, reproduz isso. Eu, por exemplo, não sou amante de futebol, não move minhas emoções, não tenho nenhum time do coração e não acho que o meu Brasil seja o país do futebol. De fato, não. Principalmente quando a gente perde 7-0. Mas você acaba reproduzindo uma série de coisas aqui porque já são rótulos. Então é interessante pensar um pouco nisso. Então, para nós, agora, o que é extremamente importante, cheguem mais perto, aumentem o áudio. Para nós, o que interessa muito é a distinção entre ser e parecer ser. Nossa característica mais marcante deve ser a de não nos conformarmos com o que nos é dado, da forma que nos é dado, traçado, fácil, bonitinho, para não engolirmos esses rótulos. O nosso caminho, nosso caminho filosófico, deve ser como a própria vida, treino e reflexão, trabalho e reflexão. Outro detalhe interessante, o argumento deve submeter-se à razão de quem responde e de quem pergunta, de forma que uma falácia não invalida toda a sua argumentação, mas invalida imediatamente apenas o argumento no qual ela ocorre, descartando toda a argumentação. Então, alguém pode estar conversando com você há 1 hora, os argumentos todos estão batendo, são coerentes. Se ela cometer uma falácia, não vai cancelar toda aquela conversa, cancela o argumento que ela utilizou, que a gente percebe que está falho.
Então, atenção, podemos cometer um número infinito de erros, mas só há, na verdade, do ponto de vista lógico, duas maneiras de errar. Atenção para isso. Quando é que nós erramos? Raciocinando mal com dados corretos ou raciocinando bem com dados falsos. O erro, portanto, pode resultar de um vício de forma, que é raciocinar mal com dados corretos, ou de matéria, raciocinar bem com dados falsos, que a gente cansou de ver. Então, como é que nós vamos refutar os sofismas? Se for sofisma de palavra, simplesmente critique implacavelmente a linguagem, a fim de quê? Determinar exatamente o sentido das palavras empregadas. Só isso. Aquela perguntinha básica. Fale mais sobre isso. O que você entende por isso? Por favor, dá para você definir para mim, explicar melhor sobre o que você está falando? Quebrou. E se for sofisma de ideia, eles pecam pela matéria ou pela forma. Então, devemos examinar o duplo ponto de vista da matéria e da forma. Uma premissa ou duas premissas de uma vez podem ser falsas ou ambíguas. Se são falsas, a gente nega. Se são ambíguas, é preciso distingui-las, torná-las claras e distintas. Ou seja, precisar os seus diferentes sentidos. Se o argumento peca pela forma, a consequência deve ser negada. Vocês já sabem disso. Então, em qualquer dos casos aqui, simplesmente defina para mim o que é que você entende por este termo. Pronto, algo extremamente simples. E aí é claro que é necessário que a gente conheça as regras da definição, que é um assunto extremamente simples que já foi visto. Então, nós poderíamos depois pegar vários daqueles argumentos que a gente citou, daquelas falácias, e aí pegar um exemplo de cada um e mostrar como limpar, como colocar ele bem distinto, bem claro, bem delineado, para vocês perceberem como é simples isso. E aí fica uma situação, você vai sempre questionar as pessoas com relação a isso? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes você convive com pessoas em que a felicidade delas, a existência delas é baseada realmente em achar que são muito malandras, muito espertas e que todos os outros são manés. Deixa a pessoa falar, você sabe que aquilo não é daquela forma, que está errado. Se você clarear, explicar, definir, não vai resolver, vai magoar aquela pessoa, às vezes nem compensa. É bem por aí. Tem uma série de coisas sobre as quais poderíamos falar, mas tem tanto filme bom aí para a gente assistir, que é algo chocante. O Karate Kid, se for assistir, durante muito tempo acreditou-se, muitas pessoas acreditaram que o herói era o sujeito A. Hoje já surge uma versão que ele não é o herói, mas é o bandido. Sabe, é interessante, tem muita coisa boa produzida aí. Eu gostaria realmente que vocês olhassem nos grupos, achassem alguns exemplos, exercitassem isso aqui. É muito interessante e aquilo fica realmente gravado. Pode ser que não sirva muito para vocês, mas pode ser que sirva muito para alguém que você pode informar sobre este conhecimento que nem todos têm a felicidade de adquirir. Não é não? Algum comentário, meus amigos? Não, senhor. Tá bom. E aí me deem depois retorno. A gente vai começar a falar sobre o método, sobre o sistema, que nós temos que entrar nesses detalhes. Primeiro sobre os critérios de evidência, de certeza, de verdade. Mas quando a gente começa a avaliar o erro e a mentira, a gente automaticamente tem uma ideia mais clara do que é a verdade, do que é a certeza. Não é não? Então, de repente, da forma que a gente colocou, só tem duas formas de errar. E como é que você resolve as duas? De tal forma. Vai ficando tão claro, tão simples.
Quando você perceber que não está correto o negócio, não é verdade, o que você faz? Vire um perguntador, encoste na parede, faça as perguntas adequadas. É muito simples, é muito gostoso, não é não? É um combate, literalmente, né? Às vezes é um combate verbal, às vezes é um combate mental, às vezes é tudo isso junto, mais um combate físico. É muito bom. O emocional agradece, o espiritual também. Não é não? Então tá bem, meus amigos. Vida longa e próspera para todos. Muita saúde. Bom final de semana. Até mais, pessoal. Boa semana aí. Até. Tchau, bom descanso. Bom descanso aí. Valeu.